questão da Lavra da Banca Fundação Carlos Chagas, e ela diz assim, vamos lá. Considere verdadeiras as afirmações abaixo. Todas essas 4 proposições que vão aparecer aqui, número 1, 2, 3 e 4, de acordo com esse enunciado, já sabemos que são todas elas verdadeiras. A primeira diz assim, vamos lá, gente, ó. Ou Bruno é médico, ou Carlos não é engenheiro. Então estamos vendo a presença do conectivo ou, indicando que estamos diante de uma disjunção exclusiva. A frase 2 diz, se Durval é administrador, então Eliane não é secretária. Conectivo se, então, indicando a presença da estrutura condicional. A terceira frase diz, se Bruno é médico, então Eliane é secretária, mais uma estrutura condicional. E na última frase nós temos, Carlos é engenheiro. Cadê o conectivo dessa quarta frase, professor? Não há. Estamos diante de uma proposição simples. Ótimo, quando aparece a proposição simples, você já sabe, aqui está o ponto de partida da nossa resolução. Então, o que eu recomendo que você faça na hora da prova? Leia todas as proposições que o enunciado apresentar e transcreva essas proposições da maneira mais simplificada possível. Vamos fazer isso na próxima tela. Então, vamos lá, a primeira frase. Ou Bruno é médico, ou Carlos não é engenheiro. Como é que fica, professor? Bruno é médico, ou, olha o símbolo do conectivo da disjunção exclusiva, o ou em duplicidade, ou Bruno é médico, ou Carlos não é engenheiro. Como é que eu vou dizer que Carlos não é engenheiro, professor? Assim, ó, não Carlos. Basta isso. Bruno ou não Carlos. Segunda frase. Se Durval é administrador, então Eliane não é secretária. Se Durval, então não Eliane. Vamos anotar. Se Durval, então, olha o símbolo do conectivo se, então, é uma seta simples. Se Durval é administrador, então Eliane não é secretária, não Eliane. Próxima frase, vamos lá. Terceira proposição diz assim, se Bruno é médico, então Eliane é secretária. Se Bruno, então Eliane. Vamos lá. Se Bruno, então Eliane. Finalmente, para fechar aqui o conjunto das proposições, nós temos a proposição simples, Carlos é engenheiro. Carlos. Professor, quer dizer que nesse tipo de questão, de estruturas lógicas, a nossa resolução começa sempre pela proposição simples, é isso? Perfeitamente. Diremos que esta proposição, ela é o que, gente? Verdadeira. Por que está dizendo que ela é verdadeira, professor? Considere verdadeiras as afirmações abaixo. Por isso. Então, é verdade, é verdade que o Carlos é engenheiro. Onde é que se fala novamente do Carlos nas proposições iniciais? Bem aqui acima, professor. Então, vamos raciocinar juntos. Se é verdade que o Carlos é engenheiro, que ele não é engenheiro, vai ser o quê? Falso, professor. É falso que ele não é engenheiro. Vamos agora estudar a primeira proposição, a disjunção exclusiva. Ou Bruno ou não Carlos. Você, se já estudou comigo, lembra-se perfeitamente que na disjunção exclusiva, a verdade tem que ser exclusiva de uma das partes. Ah, professor, então quer dizer que quando estiver presente o conectivo ou, as duas partes têm obrigatoriamente que
que ter valores lógicos distintos. Se a segunda parte dessa disjunção exclusiva é falsa, a primeira tem que ser obrigatoriamente verdadeira. É verdade, portanto, que o Bruno é médico. Onde é que se fala do Bruno novamente? Bem aqui, ó, logo abaixo, na terceira frase. Se é verdade que o Bruno é médico, repetimos a dose dizendo, é verdade que o Bruno é médico. E agora vamos estudar essa terceira frase. Aparece a seta do conectivo se, então. Se você já estudou comigo, você sabe que na estrutura condicional, na estrutura do se, então, existe uma mulher fatal. Que mulher fatal é essa, professor? É a Vera Fischer. E esta mulher fatal, ela não pode aparecer na estrutura do se, então. Pois bem, olha para cá, ó. Se a Vera já está na primeira parte do se, então, a Fischer não pode aparecer na segunda parte. Não pode. Então, a segunda parte, o consequente, não poderá ser falso, terá que ser verdadeiro. Por que não pode ser falso, professor? Porque se eu colocasse falso bem aqui, teríamos a Vera Fischer. E como já disse agora, ela não pode aparecer. Portanto, se o antecedente da condicional já é a Vera, verdadeiro, a Fischer não pode aparecer no consequente. Diremos que é verdade que Eliane é secretária. Ora, se é verdadeiro que Eliane é secretária, que ela não é secretária, será o que, gente? Será falso, professor. É falso que ela não é secretária. Mais uma vez, estudando a segunda frase, vemos a presença do conectivo se, então, estrutura condicional. Aqui está, não pode aparecer a Vera Fischer, mas se a Fischer já está aparecendo no final, se a Fischer já está aparecendo no final, diremos que a Vera não pode aparecer no começo. Se você colocasse verdadeiro bem aqui, teríamos a Vera Fischer, mas a Vera Fischer, já sabemos, não pode aparecer na condicional. Portanto, se no consequente já temos a Fischer, olha lá, ó, a Vera não pode aparecer no começo, diremos que é falso que o Durval é administrador. E com isto nós completamos o raciocínio, já colocamos todos os Vs e todos os Fs no local certo. E agora, professor, agora temos que estudar as alternativas de resposta. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que na hora de analisar as alternativas de resposta, você também tem que ficar atento, tem que ficar atenta ao conectivo que está aparecendo em cada alternativa. A letra A traz duas informações ligadas por um i. A letra B traz duas informações ligadas por um ou, pelo ou. A letra C traz o conectivo se, então. Olha aí, professor. A letra D traz o conectivo i. A letra E traz o se, então. Quer dizer, professor, que além de eu fazer todo o raciocínio aqui, que nós acabamos de construir, até colocar todos os Vs e todos os Fs no lugar certo, além disso, nós temos que ter cuidado com as alternativas de resposta. Vamos lá. A letra A diz assim: Eliane não é secretária e, olha o conectivo que aparece, conectivo da conjunção, Durval não é administrador. A letra A está dizendo isso, ó, não Eliane e não Durval. Como o conectivo presente é o conectivo i, a letra A só será a nossa resposta se as duas informações estiverem ambas corretas. Ah, professor, é a historinha da promessa do i, não é? Que o pai faz para o filho: meu filho, vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Esta promessa só será cumprida,
só será verdadeira se o pai levar os dois presentes perfeitamente. Então vamos lá. Não Eliane e não Durval. Eliane, a respeito da Eliane, o que foi que concluímos? Que é verdadeiro, que a Eliane é secretária. Então, como está dizendo aqui que a Eliane não é secretária, a letra A já está descartada. A letra B diz assim: Bruno não é médico ou Durval é administrador. Ora, aqui já temos algo diferente. Conectivo ou, conectivo da disjunção está aparecendo. O pai chegou para o filho e disse: meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Diante dessa promessa, a promessa do ou, basta que o pai leve pelo menos um dos presentes e já terá cumprido a sua promessa. Ou seja, basta que pelo menos uma dessas duas informações da letra B esteja correta e a letra B já será a nossa resposta. Vamos lá. Não Bruno ou Durval. O que é que se diz a respeito do Bruno? O que é que concluímos? Concluímos que é verdade que o Bruno é médico. Então, não Bruno, Bruno não é médico, está errado. Não podemos abandonar ainda a letra B. Vamos ver a segunda parte. Durval é administrador. O que é que se diz a respeito do Durval? Durval é administrador? Falso. Então a segunda parte desta disjunção também é falsa. Se as duas partes estão falsas, o pai não levou nenhum dos presentes, o pai falhou com a promessa, a letra B de bola não é a nossa resposta. A letra C de casa diz assim: se Eliane não é secretária, então Bruno não é médico. Olha a letra C, vou repeti-la bem aqui, ó. Se não Eliane, então não Bruno. Vamos ver como é que vão ficar os valores lógicos dessas duas partes da estrutura condicional. Não Eliane, verdadeiro ou falso? Vamos procurar. Não Eliane, falso. Não Eliane, falso. Opa! Agora, não Bruno, vamos procurar. O que concluímos sobre o Bruno? O Bruno é médico verdadeiro. Que ele não é médico vai ser o quê? Falso, vai ser falso. Então ficamos assim, ó, na condicional da letra C, ficamos com Fischer. Fischer pode aparecer na condicional, professor? Sim ou não? Pode perfeitamente. Na estrutura do se, então, só não pode aparecer a Vera Fischer. Fischer pode, marquemos C de casa, resposta da questão número 1. Mas, já que estamos aqui, vamos continuar a análise das outras duas alternativas. Vamos lá. A letra D diz assim: Carlos é engenheiro e Eliane não é secretária. Ora, diante do conectivo I, da conjunção, teríamos que ter as duas informações corretas, as duas informações teriam que ser verdadeiras para que a letra D de dado fosse a nossa resposta. Que Carlos é engenheiro, nós já sabemos, é verdade isso, a questão mesma disse. Agora, a respeito da Eliane, nós concluímos que, na verdade, vamos lá, não é que a Eliane, verdadeiro, a Eliane é secretária. A verdade é que ela é secretária. Então, que a Eliane não é secretária está errado. Como está presente o conectivo I, o pai falhou com um dos presentes na promessa do I, portanto, falhou com a promessa inteira. Professor, muito bem. E nesta última alternativa, vamos lá? Vamos fazer a análise da letra D de dado. A letra E. A letra E diz assim: se Carlos é engenheiro, então
Eliane não é secretária. Não, Eliane. Vamos ver quais são os conectivos lógicos que vão aparecer para essas duas partes da estrutura condicional. Vamos lá. Se Carlos, então, não é Eliane, Carlos é engenheiro, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. Vamos lá. Verdadeiro, é verdade que o Carlos é engenheiro. Não, Eliane, Eliane não é secretária. Ora, a verdade é que Eliane é secretária, que ela não é secretária, isto é falso. Vamos colocar o falso bem aqui. E, finalmente, quem foi que apareceu nesta condicional da letra E, professor? Ela, a mulher fatal, Vera Fischer. Vera Fischer significa isso, verdadeiro no antecedente, falso no consequente. E quando a Vera Fischer aparece, nós dizemos que está errada. Essa estrutura condicional da letra E é falsa, ok? Então, confirmando o que já havíamos concluído, letra C, resposta da questão número 1.